Olá, direto do Estúdio 1 do canal Noticioso, o programa Conexão BH. Hoje conversando com o pré-candidato a vereador em Belo Horizonte, Dirceu Brandão. Dirceu já atuou na área de corretagem de imóveis, já foi analista financeiro e hoje milita na área de tecnologia da informação. Ele também é o cofundador e presidente do movimento Pró-Libertas, um movimento que ganhou corpo na internet e que trabalha, é um movimento de direita e trabalha também aí com críticas fortes ao governo Calil. Dirceu, bem-vindo ao Conexão BH. Muito obrigado, Zé Aparecido. Fico muito grato pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com você e desde já parabenizo pelo trabalho que vem fazendo. Obrigado, Dirceu. Dirceu, você foi um dos primeiros a começar aí uma crítica ao governo Calil. Eu me lembro da sua atuação no plano diretor. Me conta um pouquinho da sua história e como é que foi esse engajamento em relação, sobretudo, a essa crítica que você desenvolve contra esse governo do prefeito Alexandre Calil. O que significa ele para você? Perfeito. Desde que 2013, quando resolvemos entrar nessa luta para tirar a presidenta Dilma do governo, me engajei mais na política e criei o movimento Pró-Libertas com esse intuito de fiscalizar o Poder Executivo e o Legislativo. Estudando o plano diretor que estava em pauta, a gente pôde notar que era um plano que não atenderia aos interesses da cidade, que prejudicaria muito o setor da construção da nossa cidade. A partir daí, fizemos um trabalho de protestos na Câmara Municipal que, infelizmente, não conseguimos convencer o nosso legislativo que esse plano era ruim para a nossa cidade. Eu me lembro que você se engajou realmente nesse projeto e teve um papel importante. Você, voluntariamente, se engajou numa luta que é do setor produtivo, né? Sobretudo daquelas entidades que se envolveram nesse projeto. Foram 29 entidades contra o plano diretor, um plano que confisca coeficiente de construção, né? E que tem vieses declaradamente socialistas, né? Contra a iniciativa privada e a favor de um modelo estatal, né? Correto. Como é que foi esse engajamento? O que te motivou a isso? Pois não, José Aparecido. É importante explicar o que é o plano diretor. O plano diretor é uma das partes, é um plano de uso e ocupação do solo, em que a prefeitura determina como você deve construir ou não na sua propriedade. Esse plano diretor, desde a década de 1980, ele vem sofrendo perda de espaço para a propriedade privada. Ou seja, se você tem uma propriedade de 360 metros, em 1980 você tinha um coeficiente de 0,8. De lá para cá foi caindo. O penúltimo era 2,7 o coeficiente. Ou seja, para ficar mais claro entender, se você tem um terreno de 100 metros quadrados, você poderia construir até 270 metros quadrados. O prefeito Calil entendeu que esse coeficiente precisaria ainda mais ser reduzido. Ou seja, esse coeficiente precisaria ainda mais ser colocado à disposição da prefeitura, não do cidadão. A sua propriedade passou a ser, a sua propriedade aérea passou a ser de propriedade da prefeitura. Então ela diminuiu esse coeficiente para 0,1. Ou seja, se você tem um terreno de 100 metros quadrados, você só pode construir 100 metros quadrados. Sim. A partir daí, você tem que pagar para a prefeitura. Pagar a outorga onerosa, né? Não tem nada mais socialista, comunista do que isso aí. Exatamente. Odisseu, não é segredo para ninguém, a gente sempre fala aqui que o governo Calil sempre declara-se um governo de centro. Ele não admite em nenhuma hipótese que ele é de esquerda. Insisto, nada contra a esquerda. Mas há um discurso que não representa a realidade no governo Calil, sobretudo se você analisar quem cuida de fato das coisas, né? Quem manda na prefeitura, que todo mundo sabe, é a secretária Maria Caldas, PT, né? O nosso ex-deputado estadual e vice-prefeito Paulo Lamaque, né? A área da cultura está na mão da esquerda,
Agora a área da saúde, no enfrentamento da pandemia do Covid-19, esquerda, né? Inclusive quem cuida tem até o sobrenome Lula, né? A presidente do Conselho Municipal de Saúde e o líder desse grupo, que é professor da UFMG, né? E que tem no sobrenome, ele colocou no sobrenome dele, ele colocou o nome Lula, né? Como é que você vê essa declaração baseado no que de fato acontece em relação a esse posicionamento ideológico do prefeito Alexandre Calil? Pois não. Zé, é importante só voltar um pouquinho à questão do plano diretor. É importante a população entender o porquê nós somos contra esse plano diretor. O setor da construção civil em Minas Gerais é o 4º setor que mais emprega em todo o estado de Minas Gerais. Aqui em Belo Horizonte, ele foi morto pela atual administração do prefeito Calil. Ele matou esse setor da construção civil em Belo Horizonte. Nós não temos obras. Eu desafio o cidadão que está assistindo a olhar num raio de 360 graus de 1 quilômetro se ele está vendo alguma obra à sua volta. Infelizmente, nosso prefeito entendeu que esse setor não é necessário para a nossa cidade, né? O setor que mais emprega a população mais carente, a população sem experiência, e por isso hoje nós temos na nossa cidade quase 10 mil moradores de rua, né? Então esse era um ponto que eu precisava esclarecer para que a população entenda o quanto é maléfico esse plano diretor para a nossa cidade. Hoje todas as construtoras de Belo Horizonte migraram para outras cidades. Então não adianta você criar um plano diretor rígido que você afasta o empreendedor. Quem gera emprego, né? E que emprego é importantíssimo. Mas em relação a esse posicionamento do prefeito, se é ou não, na sua opinião, de esquerda ou de centro. De direita não é, porque quem briga com empresário, quem desafia empresário, quem xinga empresário, não é de direita, não quer produção, não quer emprego, né? Quer populismo. Exatamente. Hoje a prefeitura, nos seus bastidores, é toda entregue para os partidos de esquerda, como PT, PSOL, PCdoB. A nossa Secretaria de Cultura, nossa Secretaria de Educação, a nossa Secretaria de Desenvolvimento, toda ela está entregue, a Secretaria de Saúde, todas elas entregues para os partidos de esquerda. Se você for hoje na Rua Carangola 288, que é a Secretaria de Educação Municipal... Antiga Fafiche. Isso. E for lá no 3º andar, você vai encontrar um auditório chamado Auditório Paulo Freire, que é um ícone da esquerda brasileira, né? Em educação. Porque não foi nada, né? Um sujeito que não agregou em nada a educação e que estragou a educação dos nossos jovens. Mas está lá. É uma homenagem a este sujeito que acabou com a educação no Brasil. Pernambucano. Exatamente. A educação, em todos os sentidos, está aparelhada. A saúde, a mesma coisa. Nós tivemos um movimento pedindo socorro à prefeitura para que olhasse pelos comerciantes. Ela não nos recebeu. Mas no dia seguinte, conseguiu pouco mais de 5, 6 integrantes de sindicatos, todos ligados à esquerda, conseguiram falar com o prefeito. Então, assim, logicamente, ele tem todo um carinho, uma atenção com o pessoal da esquerda. Ele fala que não, mas ele é de esquerda. Sim. E essa sua predisposição em se candidatar a vereador, o que você pretende com isso, né? Conte um pouquinho da sua história para chegar até aqui e se predispor a ser candidato a vereador em Belo Horizonte. Zé Aparecido, quando eu fundei o Movimento Pro Libertas, a intenção era exatamente de apenas fiscalizar o poder executivo e legislativo, fazendo um papel mais do lado de fora desses ambientes, tentando mostrar que a gente tem o dever e a obrigação de fiscalizar esses ambientes, nós como cidadãos. Mas eu descobri que, como movimento, a gente acaba fazendo mais barulho do que realmente tendo a capacidade de transformar esta máquina.
Então, a partir daí, nós sentamos e conversamos e vimos que o movimento precisava de colocar um candidato à disposição e a própria realidade tem mostrado que nós precisamos renovar. Hoje, a Câmara Municipal de Belo Horizonte tem, no mínimo, 6 vereadores sob investigação do Ministério Público por processo de rachadinhas, até assassinato, né? E 2 já tiveram seus mandatos cassados, graças ao antigo vereador Matheus Simões, que conseguiu entrar com pedido de cassação contra o vereador Wellington Magalhães, né? Hoje é atual secretário-geral do Zema, e nós conseguimos essa vitória aí, que também o Movimento Pro Libertas fez frente a isso em pedido de cassação deste vereador. Bom, eu quero deixar claro que eu vi no movimento que o Dirceu tem feito aí ao longo do tempo, né, um engajamento, né, no assunto, né, bota a cara mesmo e doa quem doer, enfim. Eu imagino até que o prefeito Alexandre Calil já deve ter te mandado algum recado, se não algum processo. Mas nós estamos convidando também outros candidatos, pré-candidatos a vereador, assim como os pré-candidatos a prefeito de todas as matizes ideológicas, não é só aqui de direita, não. Todos têm o espaço, o programa Conexão BH é democrático, né? Embora a gente já tenha se declarado, evidentemente, que não somos simpáticos ao que a esquerda fez e está fazendo em Belo Horizonte, né? Mas o espaço está aberto para todas as matizes ideológicas. Dirceu, você eleito vereador em Belo Horizonte, você tem assim alguma prioridade para atuar, tendo em vista o que nós estamos assistindo na Câmara Municipal, uma Câmara Municipal completamente subserviente ao prefeito, né? A Câmara Municipal de Belo Horizonte é um puxadinho da prefeitura, isso aí ninguém nem questiona isso, né? Faz exatamente o que o prefeito manda, com exceção aí de 2 ou 3 vereadores, o resto realmente está lá para obedecer ao prefeito. Sendo eleito vereador em Belo Horizonte, você acredita que tem alguma prioridade que mereça a sua atenção? Belo Horizonte é uma cidade que precisa de atenção em várias situações. Eu, particularmente, quando resolvi ser um candidato a vereador à nossa Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, eu sempre cobrei que qualquer candidato precisa ter proposta. Se não tem proposta, por que quer ser candidato? Esse é o meu princípio que eu sempre defendi. E, em cima disso, eu montei um projeto com mais de 20 propostas, no total são 28 ou 29 propostas, para a cidade de Belo Horizonte. Propostas na área de meio ambiente, educação, saúde, mobilidade urbana, e, enfim, todos eles disponíveis na internet. E o meu foco é a educação. Acho que educação tem que ser a prioridade de qualquer governo, né? Nós precisamos criar aqui em Belo Horizonte uma educação de excelência para que a gente possa fazer com que o jovem da periferia possa conseguir fazer uma universidade pública federal com as mesmas condições de concorrência com o do setor privado. Eu acho que nós temos a obrigação de fazer isso. Um dos projetos que eu tenho, que eu acredito que pode ser um pontapé para que a gente chegue a essa condição, é a gente criar uma espécie de Enem municipal, que pode ser feito ou uma vez por ano ou a cada 2 anos, para que a gente consiga ver quais regiões estão tendo mais problemas com o aprendizado e quais estão desenvolvendo mais, para que a gente consiga, a partir daí, criar condições para estruturar melhor a educação na nossa cidade. Maravilha. Odisseu, você é advogado, né, formado. Tem muito vereador na Câmara Municipal de Belo Horizonte que não consegue articular uma frase com lógica, com ideia razoável, com discernimento, né? A que você atribui, né, essa falta de filtro, né? O povo, infelizmente, não tem essa capacidade
né, muitas vezes vota no indivíduo porque ele é famoso, ou porque ele dá alguma coisa para as pessoas, porque ele, né, lá no bairro dele, ele é um cara que ajuda, mas ele não consegue, né, produzir leis, ter uma visão crítica da realidade da cidade, cobrar do prefeito, né, porque o vereador tem essa missão, cobrar do prefeito, ele é executivo, aliás, ele é fiscal do executivo, né, mas ele não dá conta, né, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista da formação dele, gente que realmente não é força de expressão, gente que não dá conta de formular uma frase, e é vereador, né, faz leis, né, facilmente será manipulado pelo executivo ou pelos próprios colegas, né? Como é que você vê essa realidade, que é a realidade da Câmara Municipal de Belo Horizonte? Pois é, Zé. O que acontece é o seguinte, só fazer uma pequena correção. Ainda não sou advogado, eu sou formado em Direito, ainda falta entregar o meu TCC e me recuso a fazer a OAB enquanto for ex-presidente nacional aí da OAB, eu me recuso a fazer a OAB. Eu não farei OAB enquanto for esse o presidente. Bom, com relação a essa questão do populismo, nós estamos vivendo isso hoje na prática, né? Nós temos hoje um prefeito que, ao aprovar esse plano diretor, o seu objetivo era criar um fundo com essa outorga onerosa para construir moradias para as pessoas mais carentes. Isso é o que ele disse, né? Exatamente. Isso é o que disseram para ele, ele acreditou. Aí, né? Aí é que mora o problema, né? Veja bem, quando ele faz isso, o imóvel vai ficar 30%, isso é pesquisa da própria FIENG, que mostra que os imóveis vão ficar 30% mais caros em relação a essa medida do prefeito Calil, que supostamente diz que é para fazer moradias para os mais pobres. Ora, o que adianta ele fazer moradia para os mais pobres e tirar todos os empregos deles? Não adianta nada. Todas as construtoras hoje foram para fora da cidade. Então não adianta, você cria um plano assistencialista de um lado e tira do outro. Você dá com uma mão e tira com a outra. E o que você atribui esse plano ter sido votado por esses 40 vereadores que estão lá na Câmara Municipal, né? Será que é desconhecimento? Não, não é desconhecimento. Quando o plano diretor foi aprovado, eu mesmo esbravejei na Câmara, no plenário, dizendo que 80% da população não sabia nada sobre o plano diretor. E não fui ouvido. Então não fizeram questão de ouvir. Infelizmente, a nossa Câmara também está aparelhada, virou um puxadinho da Prefeitura. Infelizmente. Não é todos os vereadores, raras exceções. Nós tivemos vereadores muito combativos, mas nós tivemos 35 votos a favor do plano diretor, num total de 41 vereadores. Então, isso mostra o quanto o prefeito Calil conseguiu dominar, né, a nossa Câmara dos Vereadores. Você estava falando sobre assistencialismo, outro assistencialismo do nosso prefeito Calil. De todo o dinheiro, do recurso enviado para o combate à Covid, 70% foi enviado para a Secretaria de Cidadania e Alimentação. E apenas 30% foi enviado para a Covid. Ou seja, 70% do dinheiro foi enviado para poder distribuir cesta básica para a população. Ou seja, o prefeito Calil está pegando o dinheiro que é do povo, que deveria ser para a saúde, e está distribuindo cestas básicas. Às custas de quê? Às custas de fazer o quê? De poder ser reeleito. Infelizmente é isso que ele está fazendo. O que é proibido por lei. Propaganda antecipada é proibido e isso está acontecendo na maioria das comunidades da periferia de Belo Horizonte. Nós temos notícias, nós vamos receber aqui um candidato que mora numa comunidade e vai mostrar para a gente que está havendo propaganda antecipada. Eu espero que a Justiça Eleitoral esteja atenta a isso, né? Bom, eu conversei aqui com o Dirceu Brandão, que é pré-candidato do Partido Republicanos à vereança em Belo Horizonte. Dirceu, eu quero te agradecer a gentileza de aceitar o nosso convite. Eu queria que você deixasse a sua mensagem final para o nosso telespectador. Pois não, Zé. Primeiro, quero te agradecer pelo convite novamente. Fico muito honrado de estar aqui sentado falando com você e dizer à população de Belo Horizonte que nós temos a obrigação, o compromisso de fazer uma análise séria e renovar a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Eu peço isso encarecidamente aos nossos 2,5 milhões de habitantes de Belo Horizonte. Façam uma pesquisa, verifiquem quem são os seus candidatos. Não vamos reeleger
os candidatos que apoiaram toda essa situação que está acontecendo em Belo Horizonte. Nós tivemos uma administração dessa pandemia que, obviamente, a gente fica muito feliz que não houve tantas mortes, mas a condução foi desastrosa economicamente falando para a nossa cidade. Nós levaremos anos para recuperar a economia da nossa cidade. Uma reportagem que saiu no jornal Tempo, do dia 13/9, em que naquela situação nós tínhamos em torno de 319 ou 329 mortes, 100% dos casos eram pessoas que tinham alguma comorbidade, ou seja, tinha algum problema de diabetes, coração, problemas de pneumonia, ele tinha algum problema, 100% dos casos. Não precisaria desse lockdown, né? De 150 dias. E 80% eram idosos. Desses óbitos. Então isso mostra que desde o início a condução dessa pandemia foi um erro, a forma como foi feita. Não precisávamos fazer isso, não precisávamos trancar os jovens, não precisávamos prejudicar a educação. A educação é outro problema. O prefeito Calil achou que nesses 5 meses é melhor que todos os alunos não tivessem aula nenhuma do que ter algum material no sistema virtual para ensinar. Diferente do governo estadual, que adotou um plano falho, que teve muitos problemas, porque é uma coisa nova, mas adotou um projeto mais ambicioso e apostou nisso. Prefeito Calil, nada. Prefeito Calil vem negligenciando vários assuntos na nossa cidade. Basta você dar uma olhada nos parques da nossa cidade, todos fechados há muito tempo, desde aquela situação da febre amarela. Ele, em vez de resolver o problema, ele fecha. É isso que o prefeito Calil faz. Ele é bom para fechar as coisas. É isso aí. Bom, é isso aí. Eu conversei com o Disseu Brandão, pré-candidato a vereador em Belo Horizonte. Se você gostou desse programa, aperte o sininho, inscreva-se. Se você é um pré-candidato a vereador e quer participar aqui do Conexão BH, tem aí o nosso contato. Queria pedir ao Júlio que colocasse o nosso e-mail, celular. Você pode entrar em contato, tem como participar aqui do Conexão BH. Se você tem uma empresa e gostaria de patrocinar o Conexão BH, também é no mesmo contato. Se gostou, recomende. Um grande abraço e até a próxima.